Oi, eu sou a Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar, e na conversa de hoje eu trouxe a Cris Lazotti, que é fundadora da Edu Portugal, que é uma plataforma de referência sobre estudo e visto de estudante de pessoas que estão aqui no Brasil e que vão estudar lá em Portugal. Então acompanhe aqui comigo, porque eu trouxe perguntas que vocês fizeram lá no nosso Visto D4. Então acompanhe até o final, que tem muita dica para vocês. Muito obrigada pela sua participação aqui, por ter aceitado o convite de conversar com a gente. E aí, Cris, eu queria assim que você já traçasse um panorama, principalmente do ensino superior, né, em Portugal. Assim, como são os números, quantas universidades, quantos cursos, você tem esses dados pra gente? Olha, em universidades nós temos 132 instituições de ensino superior entre públicas e privadas. Agora, você está me perguntando em termos de números de cursos, nossa, fácil, você vai ter aí mais de 10 mil cursos. Porque são muitas opções, são muitas universidades, né? E você tem aqui em Portugal tanto as universidades quanto os politécnicos, e todos eles têm uma vasta oferta formativa aí, para todos os ciclos. E aproveitando falando isso, público e privado, uma coisa que eu já vi é que toda faculdade, toda universidade é paga, certo? Mesmo a pública. Isso é E qual seria a diferença, assim? Pronto, isso é uma pergunta muito interessante, Ana Carolina, pelo seguinte, aqui em Portugal, mesmo a universidade ou instituição pública, ela é paga na mesma, mesmo pelo cidadão nacional. Porque aqui em Portugal, o governo português ele dá subsídios para as instituições públicas, e por isso que o valor da propina, que eu brinco, né, que esse nome não é muito bom para o brasileiro, né? Mas é o valor anual das universidades, nas instituições públicas, e falando exclusivamente das licenciaturas, que seria o curso de graduação, ele, para quem tem uma dupla nacionalidade europeia, vai pagar a mesma coisa que um cidadão nacional português, que são 697 euros por ano. Já nas particulares, não. As particulares, elas geralmente têm o mesmo valor de propina para o estudante nacional ou internacional, que paga mais caro. Por quê? Porque, de fato, as particulares não têm subsídio do governo. Entendi. Então, nas públicas é sempre esse valor, então, tanto para quem já mora em Portugal e é nacional de Portugal, quanto para quem mora no Brasil, é brasileiro, mas tem cidadania portuguesa, é isso? E tem uma coisa bem interessante para a gente falar, que o ano passado teve uma alteração no Estatuto do Estudante Internacional, e mesmo se for um brasileiro que não tem dupla nacionalidade, mas os pais ou os avós têm uma dupla nacionalidade europeia, ele também é caracterizado como cidadão nacional. Nossa, então paga o valor, é 697, é isso? 697 euros por ano. Por ano, ainda pode parcelar em 10. Ai, que maravilha! Nossa, que ótimo! E você falou dos cursos politécnicos. Então, assim, vamos. Quais são os tipos de curso que tem? A licenciatura, que é o equivalente à graduação aqui, é isso? E o politécnico, ele seria um superior também? Pronto, essa é uma diferença que muitas pessoas confundem no Brasil, porque acham que os institutos politécnicos são escolas técnicas, e esse conceito está totalmente errado. Aqui em Portugal você tem universidades e tem os institutos politécnicos. Qual é a diferença entre eles? Os institutos politécnicos, eles são aqueles que têm cursos muito mais voltados para o mercado de trabalho, são aqueles cursos mais hands-on, que tem muitas aulas práticas, né? E os institutos politécnicos, eles têm cursos de licenciatura, porque aqui em Portugal não existe bacharelado, tudo é licenciatura. Eles têm cursos de mestrado e cursos de pós-graduação. Alguns raros têm cursos de doutorado, que aqui em Portugal é chamado de doutoramento. Já as universidades, aí as universidades têm todos os cursos, e o objetivo é que o curso ele tenha uma carga, digamos assim, mais teórica e não tão prática quanto os institutos politécnicos. Isso é um motivo muito interessante, porque não existe curso de economia, de direito e de psicologia, por exemplo, nos institutos politécnicos. Esses cursos são exclusivos de universidades, porque eles têm uma carga teórica muito grande. E depois,
a pessoa também pode seguir não só a vida profissional, como também a vida acadêmica. Sim, e aí fazendo pesquisas, depois dando aula, Exatamente. Esse caminho. Agora, todos esses fazem, a pessoa consegue, pelo visto D4, que é o visto de estudante, consegue isso, tanto no Politécnico, mestrado, licenciatura, doutoramento, né? Você falou? Tem uma diferença entre os vistos aqui em Portugal, que é um ponto muito interessante, Ana, pelo que vale a pena ser explicado, né? Porque para quem está no Brasil, fala, então eu quero um visto de estudos, mas saiba que aqui em Portugal existem 2 tipos de vistos de estudo. Um deles é dividido de que forma? Então, um deles é para cursos inferior a 1 ano, que se chama visto de estada temporária. E você tem um outro tipo de estudo que é para curso superior, para o curso superior a 1 ano, que é o visto de residência. Então tem que tomar muito cuidado para essa situação. Então quem está buscando uma pós-graduação ou aqueles cursos de curta duração vai pedir o visto de estada temporária. Cursos de licenciatura, mestrado, aí vai pedir o de residência. E tem uma diferença bem bacana para quem geralmente quer vir com a família, né? Às vezes tem um filho, a mulher, ou a mulher que vai estudar e vai trazer o marido. Então, é muito interessante que o visto de residência, ele permite o reagrupamento familiar mais facilmente do que o outro de visto de estada temporária, ele é mais burocrático. Então, a gente sempre recomenda, quando uma pessoa quer falar, porque eu quero fazer uma pós-graduação, mas eu quero trazer minha família junto. A gente sempre recomenda falar assim, olha, nessa situação, para ser mais fácil para a família, para a legalização da família, faça um mestrado, então, porque já pega o visto de residência. Entendi. Então, se for fazer um curso de até 1 ano, você vai ter esse outro visto, que também é dentro do visto D4, é isso? Só Exatamente. Que de estada temporária. Entendi. E aí já é mais complicado. E aí também, assim, acabou aquele 1 ano ali, acabou o seu visto, volta para o Brasil. Porque ele não tem renovação. E o visto de residência, ele tem renovação, porque você vai renovar cada ano letivo que você estiver estudando em Portugal. Entendi. E aí, mestrado são quantos anos? Geralmente, mais ou menos. O mestrado ele vai variar de 3 semestres, ou seja, 1 ano e meio, a 2 anos, de uma forma geral. A licenciatura, que seria a graduação? De 3 a 4 anos. De 3 a 4, depende do curso. E o Politécnico? Não, a mesma coisa. Também? Entendi. O que vai acontecer é que, geralmente, nos cursos... Por exemplo, o curso de enfermagem, você não encontra isso em universidades, você encontra em escolas superiores de enfermagem ou em institutos politécnicos. Esse curso, ele é um curso que tem duração de 4 anos. Ao passo que, se for um curso, por exemplo, de economia, de gestão, de comunicação, 3 anos. Entendi. Independente se é politécnico ou universidade. Certo. Então, para quem está assistindo esse vídeo agora, se interessou, quer ir fazer ou a graduação, que é a licenciatura, ou o mestrado, enfim, você tem um site onde a pessoa consegue ver as universidades, os cursos todos, não é isso? Conta um pouco da Edu Portugal. Vou contar um pouquinho para vocês. Então, eu fundei a Edu Portugal em 2017. O grande objetivo, quando eu resolvi fazer isso, foi porque eu tive uma péssima experiência e eu achei extremamente burocrático todo o processo, é tudo muito confuso para o brasileiro. E eu percebi como que era angustiante você esperar, às vezes, até 15, 20 dias pela resposta de um e-mail de uma universidade. E nesse contexto, eu desenvolvi a Edu Portugal. Hoje nós somos o maior portal das universidades portuguesas, são mais de 60 instituições de ensino superior parceiras da Edu Portugal, né? Nós temos uma equipe, nós temos um escritório aqui em Carcavelos, em Cascais, Lisboa, tá bem? E nós prestamos todo esse serviço para o estudante brasileiro que tem dúvidas sobre como estudar em Portugal. Então, ele pode entrar em contato conosco e falar, olha, eu estou interessado em fazer um curso, sei lá, de veterinária. Onde que tem esse curso em Portugal? Você vai receber essas informações gratuitamente. Basta preencher o nosso formulário ou entrar em contato conosco. A gente já
faz a análise, já manda para você, olha, o curso tem nessa universidade, nessa, e você ainda recebe as indicações, as indicações não, os alertas de aviso de abertura de candidaturas. Porque elas abrem em momentos diferentes e também isso confunde o estudante brasileiro. Uhum. Porque não Então, abre cada todas universidade, cada curso, ele abre a inscrição em um período, assim, fica aberto ali, você tem que olhar site por site de cada universidade para poder ver qual que é. E aí, entendi, quando vocês fazem isso. Exatamente. Quando fala com a Edu Portugal, nós já temos um sistema no nosso CRM que nós identificamos o curso, mandamos para o aluno tem interesse, ele vai receber o aviso. Abriu a candidatura, ele é avisado. Nossa. Entendeu? Muito é bem bacana, bom. É bem bacana. E qualquer dúvida também. É opcional, mas qualquer aluno pode contratar a nossa assessoria e nós podemos cuidar de todas as candidaturas para esse estudante que tem interesse em estudar qualquer um dos cursos superiores em Portugal também. Nossa, excelente, assim, é uma mão na roda mesmo, né? Porque, assim, eu vejo que a gente tem recebido muitas dúvidas nos comentários no nosso canal, e é isso, assim, as pessoas não sabem nem por onde começar. Exato. Tem que ficar indo de universidade em universidade, olhando para ver qual tem o curso, qual é a data e tudo mais. Então, vai lá no site da Edu Portugal, você já vai olhar o curso, se inscreve lá, manda pelo e-mail, não é isso? Faz um registro. Tem um formulário, pode ser pelo formulário ou até pelo nosso canal do WhatsApp. Ah, que ótimo. Então, a gente vai colocar aqui na tela também. Tudo certinho. E vocês no Instagram, vocês fazem, eu vi lá umas lives, já assisti umas lives com pessoas que estão cursando a universidade, não é isso? Exatamente. O que nós fazemos é, como eu citei, a Edu Portugal, ela tem parceria com diversas universidades. E a gente também, é o nosso papel, facilitar e aproximar a instituição do aluno. Então, nós fazemos lives com universidades e muitas delas também vem um aluno de lá para contar qual é a experiência. Então, a gente tem todas as nossas lives, estão lá no IGTV da Edu Portugal, que é eduportugal.eu, que é o nosso perfil no Instagram, e também na página de eventos no nosso site, eduportugal.eu, tem lá a página dos próximos eventos que nós faremos e tem os que já foram feitos para o aluno consultar também. Maravilha, ótimo, Cris. E aí, falando sobre a candidatura, você falou que cada um tem um período e tudo mais, geralmente como é que ela ocorre, como que funciona esse processo para se inscrever? Achei lá na Edu Portugal qual o curso que eu quero, qual a universidade que eu quero. E aí, qual é o próximo passo? Exatamente, boa pergunta. Então, vamos lá. O próximo passo, sempre que você já tiver definido qual é a universidade, qual é o curso, é ficar atento à parte da candidatura. É o primeiro passo. Geralmente, as universidades abrem pelo menos 3 fases. E a nossa recomendação é que o aluno sempre se inscreva logo na primeira fase. Por quê? Porque é onde tem o maior número de vagas. O da segunda fase são as vagas sobrantes da primeira e a terceira é o que sobrou da segunda. Então, às vezes, na terceira fase, tem até cursos que nem abrem vagas porque já se esgotaram. Então, faça a sua candidatura na primeira fase, quanto antes, melhor. Faz a candidatura na universidade, depois é só aguardar o resultado para ver se for aceito, e aí seguir os passos de matrícula para ter a sua carta de aceitação, e aí seguir depois para o visto. Entendi. Então, fui lá, vi qual é a data lá da primeira fase, abriu a inscrição. Eu tenho uma taxa, não é isso? Para cada universidade, eu pago a taxa de inscrição e aí eu mando uma série de documentos para me candidatar. Pronto, então eu vou explicar bem detalhadinho como é que funciona isso. Beleza, né? Ótimo. Então, vamos lá. Vi a minha universidade, vi o curso, candidatura. E do Portugal mandou, poxa, tô com as minhas candidaturas, tá com a candidatura aberta, e agora? Bom, tenham atenção que aqui em Portugal, a grande vantagem é que não é necessário, por exemplo, falando para um estudante que quer entrar para uma graduação aqui em Portugal, não é necessário prestar nenhum vestibular. Isso é substituído pelas notas do Enem. Então, o primeiro passo da sua candidatura é sempre ler com atenção o edital,
correspondente ao concurso que você quer concorrer, no caso do estudante brasileiro, que não tem dupla nacionalidade, é o Estatuto do Estudante Internacional. Leia o edital, porque lá vai estar indicando direitinho toda a documentação, exigência e tudo mais, mas aqui eu explico de uma forma geral para vocês entenderem. Para quem vai ingressar, vai concorrer para uma vaga de graduação, que é o curso de licenciatura ou de mestrado integrado, tá? O aluno vai precisar do quê? Das suas notas do Enem, geralmente dos 3 últimos anos é que são aceitas em Portugal. Tem universidades que aceitam até mais antigas, mas de uma forma geral são os 3 últimos anos. O histórico escolar do ensino médio, ok? O certificado de conclusão do ensino médio e a cópia do passaporte brasileiro. Tá? Beleza, então já preciso ter o passaporte. Já precisa ter o passaporte, porque o passaporte é a sua identificação no estrangeiro. E o RG não vai substituir essa situação. E é muito importante que tanto os documentos acadêmicos, eles contenham a apostila de AIA. Então, nesse primeiro processo da candidatura, já com apostilamento, que é você ir a um cartório que faça o registro de apostila de AIA, não é isso? Eu vou até explicar para vocês como é que é. Ótimo, que bom. Nunca vi um documento com a apostila de AIA, que bom. Então, vamos lá. Vou pegar até de um colégio parceiro nosso. Então, imagina que você tem um certificado aqui de conclusão do ensino médio, certo? Certo. Pronto. Tem que reconhecer firma de quem assinou, uma das pessoas. Tem cartório que exige todas, mas geralmente com uma eles já fazem. Depois, o cartório autentica e coloca esse selo grandão aqui, ó. Esse selo que tem um QR Code, tá vendo? Isso é uma apostila de AIA. Gente, nunca tinha... Então, assim, eu peguei lá o meu diploma do ensino médio, ou da minha graduação, se eu for fazer, e o histórico, eu vou direto no cartório, vejo qual cartório que faz essa apostila de AIA, né, que não são todos, mas na internet a gente consegue buscar isso, e aí eu vou pedir, tanto para reconhecer firma da assinatura da pessoa, da pessoa que assinou ali, é isso? A recomendação sempre entre em contato primeiro com a sua instituição de ensino e pergunte, olha, essa pessoa assinou, onde que ela tem firma para ser reconhecida? Em qual cartório? A escola, a entidade vai falar. Aí vai até esse cartório, reconhece, no mesmo cartório coloca a apostila de AIA. Entendi. Nossa, eu nunca tinha lido sobre esse processo na candidatura. Eu achava que você se candidatava e depois... passando, então já na candidatura já faz tudo isso. E você aconselha se candidatar em mais de uma instituição? Com certeza. Quantas você acha assim, que seria o ideal? Olha, eu vou falar pela experiência dos alunos que fazem o processo de candidatura com a Edu Portugal, tá bem? Os alunos que fazem o processo conosco, eu te digo que a gente tem uma taxa de aprovação de 100%. Por quê? Porque a gente faz uma análise muito criteriosa das notas do Enem, das notas do ensino médio dele, e nós vamos verificar onde ele tem maior probabilidade de ser aceito, porque as universidades têm nota de corte. Então, o que nós fazemos aqui? Nós indicamos, no máximo, 3 instituições. E eu vou te falar que com a Edu Portugal é raro a pessoa que queira se candidatar para 3 instituições. Geralmente, os nossos alunos se candidatam para 2. 2, tá? Para ter uma reserva ali, uma garantia, né? Exatamente. Assim, não é garantido, mas é uma reserva que é tranquilo de conseguir passar. Então, feito essa análise, feito essa análise, tem que levar muito em consideração. A pontuação e tudo mais. Tá, e aí da questão da graduação. Tem cursos que são extremamente concorridos. Então, tem muita gente que olha, Ana Carolina, e vê assim, essa universidade tem uma nota de corte que exige pelo menos 500 no Enem. Então eu tenho mais que 500, eu vou passar. Tá tudo certo. O segredo não está aí. O segredo não está em ver só a nota de corte, mas ver qual é a nota de corte do último colocado dos anos anteriores.
E aí você vai perceber que, às vezes, não adianta ter 500, você tem que ter 600, você tem que ter 650, senão você não entra ali. E o estudante consegue olhar isso? Consegue ter não acesso? Não necessariamente. Uhum. Tem algumas universidades que deixam essa informação pública, mas outras não. Como nós temos um histórico muito grande, a gente acaba por ter essa informação para ajudar o aluno. Entendi. Nossa, perfeito. Então, tá, de graduação, de licenciatura, né, o politécnico, o ensino superior, como que fala técnico superior? Politécnico, politécnico. Fala ensino superior, porque os dois são ensino superior. Já engloba os dois. São iguais. Entendi. Exatamente. Então, o ensino superior, eu posso usar, então, a nota do Enem. Para graduação, isso. Se eu não fiz o Enem, tem alguma solução? Eu tenho como participar de alguma forma? Tem. Aí a gente começa a entrar nos detalhes, né? Então, existem duas formas aqui. Então, eu já dou duas dicas para vocês. Se você não tem o Enem, a primeira coisa é verificar se a universidade que você pretende estudar aqui em Portugal, ela permite que você faça a prova de ingresso. Essa prova de ingresso seria como se fosse um vestibular. Mas aqui em Portugal, vocês vão perceber que a prova de ingresso, ela é uma prova específica. Ou seja, eu quero fazer gestão, então você vai fazer a prova de matemática. Mas eu não vou fazer geografia, história, português, redação. Não, você vai fazer só matemática. Eu quero fazer relações internacionais, então você vai fazer a prova de história. Olha. Você só faz a prova específica do curso. Agora, você faz essa prova em Portugal. Então, aí é que tá. Cada universidade tem a sua regra. Nós temos parcerias com algumas das nossas instituições, onde a Edu Portugal aplica a prova no Brasil. Olha. Entendeu? Então, nós temos algumas instituições, como, por exemplo, a Egas Muniz, a Universidade Lusíada, a CESPO, a ESAP do Porto. Então, essas instituições, nós aplicamos a prova para os alunos no Brasil. Tem provas que são online, agora em função da pandemia, mas também já aconteceu de ser presencial em São Paulo. Se não, é presencial aqui em Portugal. Aí o aluno diz assim, mas eu não posso ir para Portugal fazer a prova, mas eu quero muito estudar nessa instituição. Tem um outro tipo de curso que o aluno brasileiro pode fazer e depois ele entra para a graduação. E eu vou explicar para vocês. Aqui em Portugal, existem alguns cursos que são chamados de CETESP, que são cursos técnicos superiores profissionais. Esses cursos, eles são equiparados ao curso de tecnólogo que existe no Brasil, que é aqueles cursos universitários de 2 anos. De 2 anos, sim. Pronto. O que acontece é que o brasileiro que não tem o Enem, não consegue fazer a prova de ingresso, mas quer muito estudar numa universidade em Portugal, pode concorrer para um curso técnico superior profissional aqui em Portugal. O curso é super barato, ele não precisa de Enem, ele não precisa de prova, ele só precisa do passaporte e dos documentos do ensino médio. Nossa! Só tem uma coisa que eles pedem que dificulta um pouquinho a vida, mas a Edu Portugal pode ajudá-los nos alunos que precisarem disso. É que, para os cursos técnicos superiores, eles exigem que os documentos do Colégio do Brasil, o histórico escolar, ele tenha sido traduzido, a palavra não é essa, mas ele tenha sido feita a equivalência ao ensino secundário português. Ele vai converter a nota global do Brasil numa nota global de acesso na escala portuguesa. E aí, por essa conversão de nota, que é por onde eles fazem a seriação. E aí não tem prova. Gente, então esse processo de equivalência do diploma na Edu Portugal vocês fazem. Exatamente. Vocês auxiliam todo esse processo. Gente, muito bom saber. E é esse o nosso papel, por isso que a gente... Desculpa, esse o nosso papel, que é justamente olhar para o perfil do aluno, para a documentação do aluno e encontrar qual é o melhor caminho para ele. Nossa, perfeito, perfeito. E aí você falou, então, disso do superior, que aí ou o Enem, ou toda essa situação de prova e tal, e no mestrado e no doutoramento, né? Como que passa essa candidatura? Pronto, então é assim, é igualzinho todos eles. Para TESP, para graduação, todos eles têm uma fase de candidatura, todos eles você tem que pagar uma taxa de
candidatura. Uhum. Todos eles são iguais. Diferente. Então, para o mestrado, como funciona? Você vai precisar dos seguintes documentos: do seu diploma ou certificado de conclusão da graduação no Brasil, do seu histórico escolar da graduação, vai precisar, obviamente, do seu passaporte brasileiro, e aí começa o que é diferente. No mestrado, é muito comum eles solicitarem uma carta de motivação. O que é a carta de motivação? É um documento que você mesmo escreve explicando do porquê que você quer fazer aquele mestrado naquela instituição. Qual é a sua motivação? Qual é o motivo de você ter escolhido aquele curso? E eles avaliam com muita atenção essa carta de motivação. E a partir daí, existe um outro processo que eles seguem, que é a entrevista. Se eles gostarem da sua carta de motivação, eles te convidam para uma segunda fase, nessa seriação, que é entrevista. E a entrevista acontece online. Ah, é ótimo. Pode a pessoa ainda estar fazendo tudo aqui do Brasil mesmo. Exatamente, tudo do Brasil, tranquilamente. Faz o processo, faz a entrevista com o coordenador do curso. E aqui tem uma dica bem interessante, porque tem muita gente que acha que estudar em Portugal, tudo é em língua portuguesa. E não é assim. Existem muitos cursos em língua inglesa. E se você estiver se candidatando a um mestrado que é lecionado em língua inglesa, tenha atenção que a sua carta de motivação tem que ser em inglês e que a entrevista também será em inglês, porque o professor também vai avaliar o seu nível de inglês. Então, se for o curso em inglês, você vai fazer a carta de motivação em inglês e vai fazer uma reunião, uma entrevista falada em inglês, mas não precisa ter aqueles, como é que falam? Aquelas provas, né? Aquelas provas, né? Não precisam ter as provas que são TOEFL ou IELTS, não tem necessidade de ter esse certificado, nenhum certificado relacionado à sua proficiência em inglês, porque ela será avaliada durante a entrevista, tá? Mas é claro, sempre tem que olhar o edital da universidade. Tá bom? Entendi. E se é em inglês ou em português, vai estar lá na universidade, vai estar lá no curso falando administrado em português, administrado em inglês. Não vai ser nenhuma surpresa. Não assim, vai ser surpresa. Até porque quando você faz... Exato, porque quando você faz a candidatura, tem lá tudo direitinho, como que é a língua, tudo. E convém, né, Ana? Convém que as pessoas sempre olhem o plano de estudos para ver quais são as disciplinas que vai estudar em qualquer tipo de curso antes de fazer qualquer candidatura. Sim, leia tudo direitinho, todo o regulamento, o edital ali certinho, tanto da inscrição quanto do que é o curso de fato, né? Beleza, então, pro mestrado, doutorado, então você tem que ter ainda essas situações, mas também é a mesma coisa, o diploma já é apostilado, e aí você paga a taxa de inscrição, envia esses documentos de forma online. O doutorado, o que acontece? Além de você ter, para você fazer um doutorado, então significa que você já tem concluído um mestrado. Então você vai apresentar a documentação do mestrado, a carta de motivação, a linha de tese, e você também já tem que ter um professor orientador dentro da universidade que aceitou ser o seu professor orientador, obviamente, nessa linha de tese que você definiu. Então, também tem que ter uma busca do professor orientador. Ela é um pouco mais complexa também. Ah, entendi. Então, tem outro caminho, uma outra trajetória. Entendi. Então, tá. Aí, paguei a candidatura, mandei os documentos. Eles vão analisar os documentos, né? E aí vai sair lá que eu passei no curso. É isso? Isso é o que a gente espera. Passei e eu tenho uma taxa de matrícula para fazer, é isso? Exato. Então, o próximo passo é: você foi colocado. A palavra é exatamente essa. Você foi aprovado ou colocado numa universidade. Qual é o próximo passo? O próximo passo é fazer a sua matrícula. Porque se você não realizar a sua matrícula, você não tem a sua vaga garantida. E você, para ter a sua carta de aceitação, você precisa, de fato, ter uma matrícula efetivada e ter garantida a sua vaga na universidade. E aí é com a carta de aceitação que dá início ao passo seguinte, que é juntar toda a documentação necessária para pedir o visto junto ao Consulado de Portugal no Brasil.
Ah, entendi. Então, fui lá, fiz a matrícula. Aí eles vão mandar a carta ou eu tenho que pedir a carta? Como é? Como é? Não, a partir do Eu entro em momento que contato você é um com estudante internacional, a partir do momento que você é um Uhum. estudante internacional e você efetuou o pagamento da matrícula, a própria universidade tem por dever te entregar a carta de aceitação, tá? Eles já vão te mandar Uhum. isso. essa Aí eu carta vou de juntar com uma. Uhum. Aí eu vou juntar com uma série de outros documentos e aí eu vou dar a entrada no visto D4, lá na VFS Global. Aí você vai mandar. Agora, para o mestrado, para o doutorado, precisa ter a equivalência também do diploma para o diploma que eu já tenho da licenciatura ou do mestrado, no caso. Eu tenho que fazer essa equivalência antes de me inscrever? Tá, essa, né, é uma boa pergunta e que as pessoas realmente confundem muito, tá? Quando o seu objetivo é estudar, na grande maioria dos cursos não tem necessidade nenhuma de fazer o reconhecimento, a palavra certa é essa, reconhecimento de diploma, não precisa, ok? Exceto para algumas raras áreas que aí eles vão solicitar a cédula profissional. Mas para efeito de estudos, não é necessário realizar o reconhecimento de diploma. Quando o reconhecimento de diploma é necessário? Quando você quer, de fato, exercer a sua profissão em Portugal, porque depois você vai querer ter a sua cédula profissional, que é o caso dos psicólogos, dos médicos dentistas, dos médicos veterinários, dos médicos, dos enfermeiros, enfim, dos professores, dos profissionais de educação física. Então, nesse sentido, quando você quer exercer a profissão, aí sim precisa fazer o reconhecimento. Então, tem algumas categorias que vão exigir para você trabalhar, exigir que tenha esse reconhecimento. E aí, procura do Portugal, que a Edu Portugal vai... Exatamente, a gente explica todo esse processo. A gente explica até de cursos que não precisam. Porque tem muita gente que nos procura e fala, eu preciso reconhecer porque eu sou formado, por exemplo, um curso que não tem menor necessidade é o curso, por exemplo, de gestão ou de comunicação. Então, tem muita gente que vem procurar e fala, eu preciso fazer meu reconhecimento porque eu quero trabalhar nessa área. Não precisa. Não precisa. Coloca e é um valor apostila caro, diária, né? O reconhecimento, caro, assim, é uma caro, situação... não é barato. E há grandes chances, dependendo da pessoa, quando faz na universidade errada, o pedido, de ser negado. E aí perde a taxa, porque a universidade não devolve. Porque esse valor é pago para a universidade. É uma universidade que vai fazer essa... Análise. Juntar ali e ver a análise do seu diploma para colocar as notas referentes, como se fossem em Portugal, né? Porque em Portugal é de 0 a 20, não é isso? Exato. É diferente daqui. Então, ele vai fazer toda essa análise, vai levar provavelmente alguns meses, acredito. Alguns bons meses. Aqui, tem muita gente que diz assim, que tem na lei previsto que o processo demora 90 dias úteis. Nossa. Só que, na verdade, isso não acontece. Já te digo que, na prática, tem casos que levam até quase um ano. Nossa, então se você não precisa fazer esse processo, não tem por que gastar dinheiro e tempo com essa situação. Então, e vocês vão perceber que aqui na Edu Portugal a gente é muito transparente nesse sentido. Se a gente olha, e é um serviço que pode ser contratado com a Edu Portugal, mas a gente vê que não tem porquê, não tem necessidade. A gente vai falar, não, mas você não precisa. A gente já fez isso várias vezes, e as pessoas ficam super agradecidas e voltam, porque isso é credibilidade. É a gente ser transparente e dar um serviço, e oferecer melhor um serviço que, de fato, aquela pessoa precisa. Porque se ela não precisa, não tem porquê. A gente já recusou vários que a pessoa falou, não, mas eu quero fazer o reconhecimento, e a gente diz, não, você vai gastar dinheiro à toa, não tem necessidade. Tem um outro caminho para você que é mais fácil. Sim, entendi. E vocês são referência nisso, vocês sabem bastante disso, pode contar, procurar vocês para poder falar, preciso disso, não preciso disso, qual o caminho que eu tenho que percorrer, né? Porque é muita coisa, né? É muito documento que você tem que fazer, é um processo que você tem que se informar até você tirar o visto, tá com o seu visto, seu passaporte.
tem que ir atrás de muita informação e nem sempre ela está muito clara na internet aí né? Então assim tem que procurar mesmo quem já desbravou esse caminho pra gente. É bem complexo, porque aqui as universidades, eles têm diversos documentos que são extremamente específicos, que tem muitas pessoas que dizem, mas por que está pedindo isso? Tem um fundamento, tem um porquê. Então, a gente explica para as pessoas o porquê que está pedindo aquela documentação, onde que vai ser utilizada. Nós já pegamos casos que até, por exemplo, tinha informação errada no histórico ou na documentação que foi enviada que precisou pedir retificação na universidade no Brasil. Como são os preços? Não é uma coisa tabelada, que todos os cursos têm o mesmo valor, né? Como eu também consigo acesso a isso lá indo em cada universidade, vendo os valores. Tem uma média disso? O que você pode me dizer? É uma forma muito fácil, porque o nosso portal, as pessoas podem consultar todas as universidades ali, que são as nossas parceiras, e tem já os valores dos cursos também, de licenciatura, de mestrado, de doutorado, até de pós-doutorado. Mas, de uma forma geral, só para vocês entenderem, e claro, isso vai depender do curso pretendido, tá? Mas você encontra cursos de licenciatura, que seria o curso de graduação, a partir de 1.500 euros até 7.500 euros, por exemplo, tá? Excetuando os cursos de medicina veterinária e medicina dentária, que são cursos mais caros, esses cursos podem chegar até 12.500 euros por ano, tá? Os mestrados, e aqui em Portugal tem uma coisa curiosa, à medida que o grau vai subindo, os preços vão diminuindo. Os mestrados, você já encontra numa faixa de 1.500 até uns 3.000, 3.500 euros por ano. E os doutorados, chamados de doutoramentos, você encontra a partir de 1.000 a 2.500 euros por ano. Gente, que ótimo. E aí é por ano, mas eu consigo parcelar? Como funciona? Consegue. Todas as universidades, ela também tem a sua regra de parcelamento. Por isso que aqui em Portugal é tudo muito complexo, porque cada universidade tem o seu calendário, a sua regra, o seu preço. Então, de uma forma geral, vocês vão perceber que as universidades têm a sua forma de parcelamento. Tem umas que parcelam em 5, em 7, em 8, e tem universidades que parcelam em 12, como é usual no Brasil. Entendi. E aí, beleza, eu consegui, passei, saiu meu nomezinho lá, recebi a carta de aceite, fiz a matrícula, né? Recebi a carta de aceite, e aí eu vou juntar com uma relação de documentos da VFS, que a gente estava falando, e vou enviar o documento para dar entrada no visto D4. Eu tenho que ter feito essa matrícula. Vamos supor que eu seja já aprovada, depois eu volto mais para o visto, mas que eu seja aprovada, eu vou para Portugal. Depois, no próximo ano de curso, eu vou pagar mais uma anuidade de novo, e aí eu vou renovando esse visto. O visto ele sai geralmente para o primeiro ano, para o tempo do curso. O que você vê sobre isso, assim? Então, funciona assim. Quando você sair com seu visto no consulado de Portugal, no seu passaporte, não fiquem assustados quando vocês olharem lá que ele tem uma validade de só 3 meses. Aí você fala, como assim? Porque aqui em Portugal, o visto funciona, entre aspas, em duas fases. Uma é feita no Brasil, junto aos consulados. Qualquer consulado de Portugal pelo mundo vai dar um visto de 3 meses. É o período suficiente para a pessoa entrar aqui em Portugal e comparecer no seu agendamento, que vem junto com o visto, o agendamento, no CEF, que é Serviços de Estrangeiros e Fronteiras. Aí a pessoa vai ter que ir ao CEF, levar aquele conjunto de papéis de novo, para ver se está tudo certinho, e aí sim o CEF vai emitir o título de residência de acordo com o visto que foi pedido, se foi de estada temporária ou se foi do visto de residente. O CEF emite esse título que tem validade de 1 ano. E ele é renovado a cada ano letivo. Por quê? Porque eles querem verificar se é um visto de estudo que você continua a estudar. Certo. Então, se eu vou fazer um curso, vou para Portugal para fazer uma licenciatura de 4 anos.
Eu primeiro vou ter no meu passaporte aqui no Brasil o visto para 3 meses, vou para Portugal, vou lá ao CEF, que agora é CEA, né? Mas ainda está nesse processo. E aí vou lá no dia que já tiver marcadinho, apresento mais um monte de documento e aí depois eles vão me mandar o título de residência, se for aquele de maior de 1 ano, não é isso? Exato. Aí eles vão me dar um título durante 1 ano. Exato. Comecei meu curso, vou fazer meu curso, fui aprovada, vou continuar para o próximo ano. Faço a matrícula lá de novo? Não. A Faço matrícula a renovação da matrícula, não? Não, o que acontece é você só precisa se inscrever para o ano letivo seguinte, né? Mas aqui em Portugal, vocês vão perceber que não tem aquela coisa igual no Brasil, que todo ano você tem que ficar pagando matrícula. Aqui não, matrícula é uma vez só na vida, tá? Só para ingressar mesmo. Só para ingressar a sua naquele renovação curso. é só falar, comunicar que você vai continuar. Você faz um processo que se chama inscrição. Então, você vai se inscrever para o segundo ano. Tá? Aí eles vão te dar algum documento, é isso? Que você continua... Exatamente, que você continua a frequentar as aulas, que você está inscrita na universidade, aí você vai levar essa documentação no CEF, aí é um processo muito mais simples, porque você já fez tudo, você só tem que comprovar que você continua matriculado e inscrito na universidade. Que você está com visto de estudante estudando em Portugal. Exatamente. Entendi, aí vai fazendo todo esse processo. E aí eu tenho o curso de 4 anos, eu fico 4 anos e acabou o meu visto, eu tenho que me mandar para o Brasil, como é? Bom, aqui em Portugal, você tem uma seguinte situação. Terminou o seu visto de estudante. Se você não estiver nesse momento trabalhando em Portugal, você de fato tem 2 opções. Ou você volta, ou você pode requerer um outro tipo de visto, que é muito interessante, que é um visto que Portugal te dá até 1 ano para você se colocar no mercado de trabalho. Então você tem, depois que você termina o seu curso, você pode pedir esse visto para ficar ainda mais 1 ano aqui. E a partir do momento que você arrumar um trabalho com um contrato de trabalho, o que você vai fazer? Você vai pegar esse contrato de trabalho e vai levar de novo ao CEF, e agora você vai trocar o seu visto, que antes era de estudos, agora para visto de trabalho. Entendi. E também ocorre com cursos menores, por exemplo, se eu for fazer um mestrado, se eu for fazer algum curso de 1 ano e meio, por exemplo, eu posso fazer isso? Pode. Isso é válido, Ana, é uma coisa muito importante. Esse tipo de visto que eu te falei, que é um visto adicional para mais 1 ano, só é válido para cursos superiores a 1 ano. Se for uma pós-graduação, que é aquele visto temporário, não permite. Entendi. Então, fiz um curso maior de 1 ano, acabou meu curso, eu quero trabalhar. Agora, consegue trabalhar enquanto ainda está no curso? É possível? Enquanto eu estou fazendo minha faculdade, eu posso trabalhar também? Pode. Esse também é uma pergunta muito recorrente, né? Então, você pode trabalhar desde que seja fora do horário das aulas. Isso é um ponto muito importante, tá bom? O principal é o estudo. Você está em Portugal com o visto de estudo. Mas você pode trabalhar fora do horário das aulas. Entendi. E aí uma coisa... Nossa, eu anotei aqui porque, assim, é um dos comentários que a gente mais perguntam mesmo quando a gente fala sobre visto D4. Como comprova a subsistência lá na VFS Global? Quando você vai pedir o visto, você tem que comprovar que você está matriculado, tem lá a carta de aceite da universidade, e você também tem que comprovar que você tem como se manter, né, em Portugal. O que você me fala? Qual é o caminho para conseguir passar isso e ser aprovado no visto? Perfeito. Então, é assim, eu vou falar de 3 documentos que são cruciais. 3? Deixa eu só lembrar. 3 ou 4. São cruciais para você não ter nenhum problema com o seu visto. O primeiro é a carta de aceite, que a gente já falou. Isso é ponto pacífico. O segundo, você tem que apresentar que você já tem um alojamento reservado aqui em Portugal. Esse é um outro item que, se você não tiver, eles querem saber onde você vai ficar. Você tem que comprovar ou que você tem uma residência estudantil, ou que você vai morar com alguém. Se for morar com alguém, tem que ter uma carta convite desse alguém.
Então tem que comprovar qual é o período de uma pessoa que esteja de forma regularizada em Portugal, até porque a carta convite. A carta convite tem que ir acompanhada do título de residência dessa pessoa ou do cartão de cidadão. Ok. Tá? Tem que ser uma pessoa legal, legalizada aqui em Portugal. E esse é um ponto que muitos alunos também recorrem do Portugal, porque eles falam assim, eu passei para a universidade tal e eu quero uma ajuda para buscar alojamento estudantil. Então, quem tem interesse em busca de alojamento estudantil, a gente faz esse serviço gratuitamente. Olha, a pessoa pode vir, porque a gente tem muitos parceiros de alojamento. Então, a gente pergunta, então manda sua carta de aceitação, porque a gente precisa saber em qual curso e qual universidade você passou. E a gente vai ver o que a gente tem ali por perto. Tá mais próximo. Para mandar para a pessoa, para ver se está dentro do perfil. Aí precisa, então, carta de aceitação e o alojamento. O outro item que é... Só voltando, então, aí. Se eu não tenho... a residência estudantil é alguma coisa... se eu vou com a minha família, por exemplo, eu tenho que alugar um imóvel. E aí eu tenho que ter esse endereço. Aí eu dou outra dica. Se vem com outra família, aí você faz uma reserva ou Airbnb ou Booking de no mínimo 2 semanas. Certo. Tá? O tempo que você tem para chegar e achar o seu apartamento. Exatamente. E aí 2 semanas. Aí o consulado vai aceitar que eu tenho uma reserva de 2 meses, de 2 semanas como alojamento. Exatamente. Ótimo. Depois, então a gente falou da carta de aceitação, do tipo de alojamento, independente de qual seja. Uma outra coisa, para vir para Portugal, é obrigatório ser, independente se vem estudar ou fazer até turismo, que você tenha um seguro viagem que tem uma cobertura de 30 mil euros. Não é que ele custa 30 mil euros, ele tem uma cobertura de 30 mil euros. Sim, então, precisa ter um seguro viagem. Só que tem uma coisa que vale a pena substituir, que não custa praticamente nada. Que existe um acordo entre Brasil e Portugal, onde o brasileiro que recolhe para o INSS, e aí pode ser o pai ou a mãe e o aluno é dependente, ele também tem direito a isso, a pedir um documento que se chama PB4. O PB4 é um certificado de assistência médica. Isso significa que um brasileiro que vem para Portugal com esse PB4, ele pode se inscrever diretamente no posto de saúde e fazer uso do plano da assistência médica de saúde de Portugal, que é o Serviço Nacional de Saúde, SNS. Olha, e aí ele substitui o seguro. Substitui o seguro, não precisa contratar. Nessa situação. Quem tem o PB4 não precisa gastar dinheiro com seguro. E como que a gente pega esse PB4? Onde que a gente Ministério procura da Previdência. Mas entra no site da Edu Portugal que tem lá como obter o seu PB4. Tem lá o link, tudo direitinho. Ah, maravilha. Tá bom? Maravilha. Então a gente já falou carta de aceitação, alojamento, o PB4 e o último seguro, que é... PB4. E a pergunta que a Ana Carolina colocou, que é a questão de como que eu comprovo a subsistência. Porque, como bem a Ana falou, para que você venha para Portugal, ok, você passou numa universidade, mas você precisa comprovar que você tem meios de pagar a universidade e se manter em Portugal. Isso é muito importante. E isso é motivo de muitos vistos serem negados. Como que você comprova isso? Se você é aluno e você está vindo para Portugal, mas é uma outra pessoa que vai te sustentar financeiramente, essa pessoa, pode ser o pai, a mãe, o avô, a avó, não importa. Tem que mandar uma declaração e tem que comprovar que ela tem pelo menos 60 mil reais por ano, ou relacionado a aplicações, investimentos, renda. Ele precisa comprovar que ele tem esse valor por ano. Ok? Mas esse valor é que a pessoa recebe esse valor. Por ano. Isso na pode ser salário. De renda. Pode ser salário, pode ser aluguel, pode ser o que for, tá? Isso é no imposto de renda, não é para comprovar isso no banco. Entendi. É no imposto de renda. Claro que quem puder comprovar isso no banco é mais fácil ainda, né? Mas em aplicações e tudo mais, mas a declaração de imposto de renda é um documento que eles exigem de quem é o responsável financeiro pelo aluno. Entendi. Isso, e aí pode ser pai, mãe, como você disse, pode ser um parente, pode ser marido, pode ser...
Pode, ok. Pode, Então, não tem problema nenhum. Não tem problema então nenhum. tá lá, o imposto de renda declarado que a pessoa recebe mais de 60 mil reais por ano. Exato. E tem um ponto muito importante que é a segunda fase, que é quando a pessoa vem para Portugal. Lembra que eu falei que precisei no CEF, que até a Ana lembrou que agora o nome é SEA, que é Serviços de Estrangeiros e Asilo? O que acontece? Quando o aluno vai pela primeira vez no agendamento, nesse momento já se decorreram praticamente os 3 meses do visto que o consulado no Brasil deu para esse aluno. É tempo suficiente do aluno aqui em Portugal já abrir a sua conta bancária e ter o seu NIF. O que é o NIF? É similar ao CPF do Brasil. Ele precisa ter isso para abrir a conta bancária, tá bom? E o que o CEA ou CEF vai exigir desse aluno? Que ele comprove que ele já tem no banco pelo menos 1.200 euros. O ano passado eles estavam exigindo pelo menos 600 euros, mas já houve, em função da situação da pandemia, CEFs que pediram 1.200 euros comprovados, depositados num banco aqui em Portugal. Entendi. E isso se está indo só o estudante, né? E aí, então, quando chegar lá no CEF, CEA, ele vai ter que mostrar os documentos e levar também a essa situação. Voltando um pouco ao que você falou do NIF, é outra coisa também que eu já vi que um fala uma coisa, outro fala outra coisa. O NIF, com o visto de estudante, a pessoa consegue tirar o NIF? Ela precisa de alguém polêmico, polêmico, Ana. É o seguinte, pela lei, isso inclusive está no site do Portugal, pela lei, se ele tirou o visto, ele consegue pedir sem um representante fiscal, por ser um estudante. Entretanto, há diversos postos aqui que, na verdade, quem emite o NIF é a Autoridade Tributária e Financeira, né? É o posto das finanças que emite o NIF. Há diversos postos que, mesmo sendo estudante, eles exigem que tenha um representante fiscal. Que aí é um cidadão português. Residente português. Em Portugal. Quem precisar e do Portugal também faz esse processo para os alunos. Tá? Que legal. Mas é claro que a gente sempre recomenda, se você já tem um visto, você consegue sim tentar direto. Mas, por outro lado, nós temos diversos alunos temos diversos alunos que ainda estão no Brasil, não vieram para Portugal, mas eles preferem já contratar o NIF com a Edu Portugal. Por quê? Porque com esse NIF, quando ele chega aqui, ele já pode, por exemplo, ter a sua conta bancária aberta, ele já vai direto e já compra o seu chip do celular para comprar trocar o seu número do celular, que aqui chama telemóvel. Né? Ele já faz várias coisas que ele pode adiantar, inclusive se quiser abrir conta do Brasil e já mandar dinheiro do Brasil para Portugal. E aí já ir juntando em euro, porque isso já é assim excelente, com o real do jeito que está desvalorizado pra caramba. Você vai vendo você vai juntando dinheiro e quando você vai vendo em euro ele vai se perdendo, né? Então já consegue fazer isso no Brasil. Exato, Ana. E a vantagem é que o aluno que vai começando a mandar dinheiro para a conta dele, ele também tem uma economia financeira, que é isso que a gente também dá essas dicas para o aluno. Porque imagina, se ele for, vamos pegar um exemplo, se uma pessoa vai comprar dinheiro em espécie, em euros para trazer, ele paga primeiro a cotação mais alta, porque ele vai pagar a cotação do turismo. E ele, além disso, ainda vai pagar 6,38% de IOF. Nossa. 6,38% de IOF. Ao passo que, se ele abrir uma conta, ele paga o câmbio comercial, que é mais barato, e paga IOF de 0,38%. Nossa, é muita diferença. Então, você já economiza muito aí. Entendeu? Então, são dicas que a gente ainda aqui no Brasil, já posso pegar, faço o NIF com vocês, abro uma conta em Portugal, vou juntando em euro. Exato. E aí já chego em Portugal, já tenho a continha aberta lá com os euros. E também aqui em Portugal é muito simples. O tipo chegou aqui e fala, mas eu quero trocar meu banco. Vai na agência, encerra e pega o seu dinheiro e transfere e abre em outro banco. Isso é muito simples fazer aqui em Portugal. Nossa, ótimo. Agora,
Você mesmo falou que dá para levar a família, para reagrupar a família nessa situação de visto do D4. Então, eu tô indo com a minha família, eu, meu marido, meus filhos, como que eu comprovo essa subsistência? Para o visto D4, eu comprovo só para mim? Eu continuo pegando, sou eu que vou aplicar para o visto, para estudar. Eu continuo aplicando, eu mostro que eu tenho o imposto de renda, que eu recebo mais de 60 mil. 60 mil reais por ano, né? Então, por exemplo, hoje eu tenho um trabalho, eu tenho esse valor no imposto de renda, eu vou pedir demissão do meu trabalho, enfim, e vou para Portugal com a família. Quando eu chegar em Portugal, como que eu faço? Quanto que eu tenho que ter para essa família? Você sabe dizer? Então, o que acontece é que quando chegar para Portugal, ele vai ter que comparecer ao CEF, e aqui tem uma diferença. Ele primeiro vai ter que se legalizar no CEF para ter o seu título de residência, para depois legalizar a família pelo reagrupamento familiar. Então, primeiro cuida de quem tá indo com o visto. Exatamente. Né? E depois... Só lembrando que passando na fronteira, a pessoa, a família estando junto com aquele ali que tem o visto, pode entrar, não tem problema. Exatamente. Né? O que a gente recomenda é que, se vem com a família, já pode pedir o reagrupamento familiar diretamente no consulado, tá? Esse é um ponto. Muita gente, às vezes, não pede, por quê? Porque nós estamos em maio. Nessa altura, o consulado já começa a ficar um caos de pedido de visto de estudante. E eles priorizam o visto de estudante e vão deixando todos os outros vistos para depois. Reagrupamento, D7, então eles vão deixando tudo para depois. Até porque o de estudante, ele tem o prazo ali para começar a aula, né? Então... Exatamente, porque eles precisam priorizar esses alunos porque eles têm um prazo para começar as aulas. Então, nesse sentido, a família vem para cá e faz a legalização direto em Portugal. Só tem uma coisa muito importante para ser lembrado aqui. Quem está, digamos assim, elegível para ser reagrupado é o cônjuge e filhos menores de 18 anos. De 18 tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que fala assim, eu quero trazer o meu pai ou a minha mãe, tipo um casal, e quer trazer porque são... Toma cuidado que tem que olhar a situação. Mas o meu filho já tem 24 anos. Também não vai ser reagrupado nessa situação. Nessa situação, tem que olhar com muito detalhes. A regra geral é reagrupamento cônjuge ou filhos menores de 18 anos. É claro que começa a entrar nas exceções, né? Aí se tiver até 24 anos, se for dependente financeiro dos pais, aí começa a entrar nas raras exceções. Por isso que eu tô falando. Aí a gente tem que olhar para essa situação caso a caso. Caso a caso. Então, essa situação que você falou é um grande diferencial do visto de estudante, o D4, que tem, primeiro, essa agilidade no processo, né, de aprovação, porque as aulas aí começam em que período? É diferente daqui, né? É diferente. Aqui geralmente começa em setembro. Então, também a universidade tem o seu próprio calendário, né? Mas o ano letivo geral é a partir da segunda quinzena de setembro. Entendi. Então, as pessoas, a primeira fase ocorre mais ou menos quando? Tem uma média também? Fase do quê? Das candidaturas? De candidatura, depende da universidade, mas às vezes tem candidaturas que já abrem em janeiro, por exemplo. Ótimo, então dá tempo de se inscreve na primeira fase, vê a documenta e manda para a VFS, que aí dá tempo tranquilo de chegar, você pode chegar antes em Portugal, antes de começar mesmo de fato a aula, para se ambientizar, como é que é, para olhar contratar um imóvel que você vai morar e tudo mais, dá tempo de fazer tudo isso. Exato. Se saiu o seu visto antes e você quiser vir para Portugal um mês antes das aulas, não tem problema nenhum. Legal. Legal. E aí, falando sobre essa questão da família, aí eu reagrupando a família, eu tenho que mostrar que a família também tem como se sustentar lá, não é isso? Exato. Você sabe, então, você sabe essa parte também? Que aí já está fugindo do seu assunto. Está fugindo muito. Mas assim, eles sempre vão pedir uma comprovação.
Então, se a gente levar em consideração o que eles exigem para outro tipo de visto, como é o caso do D7, que é o visto de aposentado ou de pessoas que têm rendimentos, qual é a regra que o CEF utiliza? Então, se ele está pedindo 1.200 euros para o estudante, para o cônjuge ele vai pedir 50% e para cada menor 30% desse valor. Então, vai fazendo essas continhas. A gente sabe que tem gente que fala assim, nossa, mas acaba por ser um valor mais alto. Mas você sabe que vem estudar para Portugal. Você tem esse sonho, você quer trazer a sua família? Faça um bom planejamento financeiro. Porque ninguém vai sair de Portugal hoje para vir para sair do Brasil hoje para vir para Portugal amanhã. Faça um planejamento financeiro. Isso vai ajudar muito na sua vida e também na sua tranquilidade aqui em Portugal, para não fazer tudo às pressas, do tipo, nossa, eu preciso arrumar emprego. Não, venha com uma reserva financeira. E você vai ver que as coisas vão se encaixar muito mais facilmente. Sim, porque até sair toda a documentação da pessoa que está aplicando pro outro. Então, assim, até você poder trabalhar de forma regularizada, tudo certinho, né? São alguns meses mesmo. Então, você tem que ter... Os meses mesmos, exato. E quem é reagrupado, o bom é que quem sair com o título de reagrupamento pode trabalhar full time. Ah, porque a pessoa que está indo com o visto, ela tem que dar um jeito de conciliar com o horário da faculdade, da universidade. Mas aí a pessoa que está reagrupando pode trabalhar o dia inteiro. Exato. Perfeito. Bom, então tem que ir no site do Portugal. Você já falou um monte de coisas que vocês ajudam. Tem coisa de graça, tem coisa lá que é só você olhar que é um portal lotado. É referência mesmo nessa parte de ensino. E olhar tudo lá, tá tudo bem mastigado. Muito melhor do que você encontra um monte de coisa na internet, um monte de coisa solta. Coisa que você não tem ideia se é isso, se é aquilo. Vai lá no site do Portugal e confere tudo certinho. Ficou com alguma dúvida? Contrata eles, entra em contato, pede uma assessoria, uma consultoria, né? Até para analisar isso mesmo que você falou, de o que seria melhor, qual é a melhor estratégia, né? Então, perfeito. Cris, você quer deixar algum aviso para as pessoas que querem se candidatar nesse visto? O que você acha? Dá tempo ainda para esse ano? Deixa para o ano que vem? O que você pode falar? Bom, pessoal, em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui o convite da Ana Carolina, tá bem? Adorei. E o que eu quero passar para vocês é o seguinte, se vocês querem estudar para Portugal ainda nesse ano de 2021, nós estamos em maio. Ainda dá tempo, ainda tem muita candidatura aberta, tá? A gente está em segunda, tem fases que estão em segunda ainda, algumas estão em terceira, ainda tem vagas sobrantes, dá tempo sim, tá? É muito importante que você esteja bem planejado com isso. Se tiver qualquer dúvida, como é que funciona o processo, entre em contato com o Edu Portugal, nosso site é eduportugal.eu. A gente está aqui justamente para ajudar os nossos estudantes brasileiros a ingressar para Portugal, e vai ser um prazer falar com cada um de vocês. E o que eu quero falar é, siga a Edu Portugal nas nossas redes sociais também, porque a gente está sempre colocando novidades. Então, às vezes as pessoas querem saber da situação de Portugal, situação de visto e não sei o quê. Fiquem à vontade. E, claro, Ana Carolina está aí com um canal fantástico também. Pode pôr as perguntas para ela, que depois ela manda para a gente. Mando sim. Cris, muito obrigada pela conversa, viu? Curtiu esse bate-papo aqui? Foi muito bom, né? Ela tirou muitas dúvidas que a gente tinha e que vocês tinham mandado para mim lá no Visto D4. Se você quer saber como morar legalmente em Portugal, dá uma olhada nessa playlist aqui, eu vou trazendo várias dicas, várias informações. Deixa aqui nos comentários o que você quer saber, o que falta ainda para você descobrir como ir morar legalmente em Portugal. Eu sou Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!